Olá, aqui é a Júlia. Nesse episódio eu vou mostrar para você como que funciona o quantitativo, a quantificação do projeto elétrico aqui dentro do Revit. Além disso, eu vou te mostrar como que eu quantifico, extraio esse quantitativo, como que eu entrego para o meu cliente também, que é um pouquinho diferente do tradicional que a gente vê. E é isso também que eu mostro detalhadamente para os alunos pró. Mas vamos lá, vou te mostrar aqui na prática, já tô com um projeto elétrico aqui aberto, mas antes, lembra de se inscrever aqui no canal se você não tá inscrito para receber notificação toda semana dos conteúdos novos que eu publicar por aqui. Bom, então vamos lá. Eu tô aqui com o projeto elétrico de uma residência de alto padrão, então por isso que nesse 3D especificamente, você tá vendo um monte de eletroduto um em cima do outro, um sobre o outro. Vou até ocultar aqui o vínculo da estrutura. Olha só como que fica só a parte da elétrica, tá? Por quê? Aqui a gente tem bastante ponto mesmo. A gente tem bastante ponto de iluminação, tem ponto que vai ficar na laje, tem ponto que vai ficar no forro, tem ponto de iluminação de LED que vai ficar na marcenaria, vai ficar atrás do espelho do banheiro, tem muito ponto de tomada, tomada no piso, tomada no teto, tomada nas alvenarias. Então a gente tem bastante ponto mesmo, tá? Mas vamos lá, o que a gente quer saber aqui do quantitativo? Todo o quantitativo das instalações aqui dentro do Revit, ele vai ficar nessa tabelinha aqui, ó, tabelas / quantidades, que você pode criar, desenvolver, editar, criar em cima de uma existente vários tipos de quantitativo, várias formas de extrair esse quantitativo. E eu quero mostrar para você aqui, de forma bem prática e bem direta, como que a gente faz isso, tá? Então aqui, ó, eu já tô com a quantidade dos componentes desse projeto elétrico. E é importante que você entenda a importância de inserir as informações aqui no projeto de forma correta. Por quê? Aqui a gente está trabalhando com um software BIM e a gente vai ter todo o elemento correlacionado com as outras partes do projeto. Então eu vou lançar uma tomada, ela vai estar relacionada ao dimensionamento que a gente faz aqui dentro do Revit, ao quantitativo que a gente extrai aqui dentro do Revit, então tudo está interligado. E agora eu quero que você esteja presente para a importância de você inserir esses componentes aqui dentro do projeto de forma correta, da forma que o seu cliente vai precisar executar lá na obra, da forma que o teu cliente vai lá na loja de materiais de construção, pegar o quantitativo e poder comprar aquelas peças, tá? Então, é extremamente importante que dentro de um modelo BIM, dentro de um projeto em BIM, você esteja com essa mentalidade do cliente executar o que eu tô projetando aqui dentro do computador lá na obra, tá? Extremamente importante, até pra gente ter o que a gente quer no quantitativo, que é um quantitativo assertivo, um quantitativo mais próximo do real, que é o que a gente vende pro cliente lá na proposta, lembra? Então a gente vende para ele, um dos entregáveis do nosso projeto é o quê? É o quantitativo. Só que do entregável, o que gera de resultado para ele? Uma quantificação assertiva, um orçamento assertivo, um controle de materiais dele lá na obra, seja por pavimento, seja na obra por completo, seja por ambiente. Então a gente tem que gerar isso para o cliente aqui dentro do projeto, para ele levar isso aqui lá para a obra e conseguir realizar, tá? E aí, depois que a gente insere essas informações corretamente aqui dentro do projeto, a gente vai fazer todas as etapas do projeto, tá? Confesso para você, já abrindo aqui, que o quantitativo é uma das últimas etapas aqui do nosso projeto, porque a gente vai gerar ele depois que a gente deixou o projeto redondinho, depois que a gente compatibilizou, que a gente deixou o projeto finalizado mesmo. Aí a gente vai extrair essa listagem de quantitativo. Aqui, abrindo para você, o que a gente já tem configurado no nosso template são os quantitativos de componentes, que são o quê? Todos os componentes, todos os elementos que a gente tem dentro do projeto elétrico, com exceção dos eletrodutos e da fiação, que este a gente extrai em uma planilha separada aqui dentro do Revit mesmo, tá? E aí, aqui a gente vai ter uma lista dos materiais, dos componentes, excluindo eletrodutos e fiação, que é na planilha, na outra planilha. Nessa aqui a gente vai ter todos os pontos. Então, por exemplo, caixinha 4x2, caixa 4x4 octogonal, disjuntor monopolar,
de 50 amperes com curva C, um conjunto montado de interruptor com 3 teclas em paralelo numa caixinha 4x2, a gente vai ter placa cega, a gente vai ter tampa cega 4x4, placa cega 4x2, a gente vai ter todos os componentes aqui, seja tomada bifásica, tomada monofásica, ponto de chuveiro, que é aquele ponto de fio. Então a gente vai ter todos os componentes nessa tabela. E uma das grandes vantagens do Revit, que eu adoro, é a possibilidade da gente personalizar esse quantitativo conforme a necessidade do nosso cliente ou da obra do nosso cliente. Como que a gente faz isso? Aqui, ó, na lista da esquerda, que está posicionada aqui na aba de propriedades, a gente tem a opção de campos. Eu vou clicar aqui em cima em editar e ele vai abrir essa tabela aqui, ó, para mim. Essa tabela tem todos os elementos que eu vou inserir na minha tabela, no meu quantitativo, tá? E aí, o que eu tenho aqui, ó? Você tá vendo que eu tenho um nível, descrição do material, que é a especificação, as dimensões dele e a quantidade aqui no final, que é o que eu levo pro meu quantitativo pro cliente. Porém, tem cliente que não quer o quantitativo, ou na verdade não é que não quer, ele não precisa do quantitativo por nível. Ele tem uma residência térrea, ele quer o quantitativo total. Ele não quer o quantitativo do quanto vai ser aqui no térreo, quanto vai ser aqui na cobertura, no telhado. Ele quer o quantitativo total. Aí eu tiro os níveis. Tem cliente que deseja, que precisa desse quantitativo lá para a obra por pavimento. E é o que a gente faz aqui, ó, por nível. Então, eu agrupo por nível cada quantitativo. Então, eu vou ter o mesmo elemento no pavimento de acesso, que é esse nível que a gente tem nomeado aqui dentro do projeto, conforme o arquitetônico. E aqui a gente também vai ter o mesmo componente, porque estão divididos por níveis, por pavimentos diferentes. Já tem cliente que precisa para a obra dele um quantitativo por apartamento. Então, eu tenho 4 apartamentos no andar, não adianta eu pegar o quantitativo por andar. Eu preciso saber quanto que eu vou gastar de instalação elétrica no apartamento final 1, no apartamento final 2, no final 3. O pessoal vai passar lá pelo almoxarifado, pegar o material elétrico, né? Que geralmente a construtora disponibiliza o material elétrico e às vezes é o pessoal da própria construtora que executa, que instala, ou pode ser um pessoal terceirizado que vai fazer as instalações elétricas. Vai passar lá no almoxarifado e vai pegar quantas caixinhas 4x2, quantos espelhos, quantos metros de fiação, quantos metros de eletroduto. Então isso a gente já tem determinado lá no início do projeto, até antes da gente montar a proposta, porque esse quantitativo ele dá mais trabalho quando a gente faz ele mais setorizado. E aí o empreiteiro, o encarregado, quem for passar lá no almoxarifado para pegar esse material, já vai ter a listagem. Ou o próprio almoxarife que fica lá vai poder controlar. Ah, é pro apartamento 1, então é essa listagem aqui que o engenheiro me passou, que o arquiteto me passou. Então pega esse material e sobe lá. Faltou? O que faltou? Que ponto que foi a mais? Vamos conferir? Vamos verificar o que está acontecendo? Então o cliente tem o quê? Lembra dos 3 benefícios diretos do nosso entregável do quantitativo? Um deles é controle. Então, a gente vai proporcionar para o cliente o quê? O controle do quanto está sendo gasto por cada apartamento, por cada pavimento. Então, aqui a gente consegue agrupar por vários tipos de categoria. Por apartamento, por pavimento, que é o mais comum que a gente faz, ou por obra toda. São esses 3 os mais comuns. E aqui a gente consegue separar. Então, por exemplo, aqui eu filtro por elementos, né? Então eu vou tirar eletrodutos, vou tirar pontos de luz, que são as luminárias. A gente não quantifica a luminária no projeto elétrico, a gente quantifica o ponto de luz que tem lá em cima, né? O ponto de luz que vai ficar a caixinha octogonal mais conhecida. E aí a gente separa aqui, ó, eu agrupei por nível. Então, vai agrupar primeiro por pavimento, que é o nível que eu tenho aqui dentro do Revit. Depois, por comentários de tipo, que é uma aba que está aqui oculta, que eu consigo separar o que é elemento de iluminação, o que é componente de iluminação, o que é componente elétrico, o que é um dispositivo elétrico, que a gente já entra nessa categoria, por exemplo, quadro de distribuição, os disjuntores. E aí a gente vem para a descrição do material, então ele vai agrupar todo que tem a especificação, a mesma especificação, para não listar vários itens iguais. Então, ele vai agrupar por descrição. Então, aqui, ó, uma caixa de luz 4x2. Vai agrupar tudo que tem nessa mesma especificação desse componente. Depois, por dimensão. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho
um disjuntor de 10 amperes. Eu tenho um de curva C e tenho um de curva B. Então, ele vai agrupar por categoria, especificadinho, tá? Aí, a gente tem a formatação, também temos a formatação aqui importante, o quê? A gente definir o que a gente vai querer, o que a gente vai querer receber dessa tabela. Que, nesse caso, é o quê? A contagem, é a quantidade. Então, a gente tem que mudar aqui, ó, para calcular os totais. A gente vai vir aqui em modelo, a gente não vai precisar calcular nada, porque é simplesmente o modelo. E informações que eu não preciso colocar, eu já posso remover. Então, por exemplo, ó, eu removi... Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, informações que eu quero ocultar. Ocultando, eu só passar com a flechinha para cá. Então, por exemplo, eu quero ocultar o modelo. Aí eu oculto. Quero adicionar algum parâmetro aqui para dentro da minha planilha. Por exemplo, fabricante. Então, eu vou puxar o fabricante para cá. Eu já adiciono ele. Quero categorizar por fabricante. Não é o que a gente costuma fazer aqui na entrega, tá? A gente não especifica fabricante para o nosso cliente comprar. Mas tem a possibilidade de você fazer isso. E é importante você saber trabalhar com esses parâmetros aqui. Por isso que separa um tempinho aí, alguns minutinhos, para você fazer testes, tá? E essa planilha você pode criar a partir do Revit mesmo. Se tu não tem o nosso template, ou um template que já tenha tabelas prontas para você usar, você vai vir aqui, ó, e vai criar uma nova tabela de quantidade. Ele vai pedir com qual categoria que você vai utilizar, então se é de componente elétrico, se é de material elétrico, de qual disciplina que você quer criar. Quero criar uma tabela de conduítes, quero criar uma tabela de dispositivos de dados, de iluminação, de dispositivos de segurança, de equipamentos elétricos. Então, tu pode ir criando, e é importante que você faça esses testes para você aprender, para você realmente pegar a prática e saber até onde que você pode ir, até onde que você vai especificar esse quantitativo para o teu cliente, para entregar o melhor documento usual para ele lá na obra. Então, se realmente você precisa entregar por pavimento, por apartamento, por fabricante, por tipo, por marca, então é importante que você trabalhe com esses parâmetros para você entregar o melhor resultado ali para o teu cliente, tá? Então, a gente trabalha aqui nas setinhas de vai e de volta. Aqui em filtros, a gente separa o que a gente quer filtrar, o que a gente quer nessa tabela e o que a gente não quer nessa tabela, conforme também os parâmetros que a gente tem em cada uma das famílias, dos componentes, a classificação para agrupar eles por categorias, a formatação, como que eu quero que seja extraído esse parâmetro, essa informação lá do meu projeto, e a aparência aqui é como vai ficar a fonte. Só que eu não trabalho com aparência aqui, porque já vou te explicar como que eu entrego esse quantitativo, tá? Antes disso, são simplesmente esses parâmetros, tá? Antes de te mostrar como que eu entrego, eu quero te mostrar um item que é extremamente valioso, que eu acabei de ver um erro aqui nessa tabela, pra gente identificar junto, tá? O que acontece? Júlia, apareceu aqui pra mim uma quantidade X, ó, por exemplo aqui, ó, de elemento que não tá descrito. Como que eu sei que elemento é esse? Como que eu faço pra apagar? Como que eu faço pra descobrir que elemento que é? Que é o que tá acontecendo... deixa eu mudar. Que é o que tá acontecendo aqui, ó. Eu tenho um componente que não tem descrição do material, não tem dimensão, só tem uma quantidade. Júlia, como que eu excluo esse componente do projeto? Eu não excluo os componentes do projeto. Por quê? Tudo que tá vindo aqui é componente real que o meu cliente precisa, que é o que eu inseri lá no projeto. Pode acontecer de eu ter lançado uma tomada dupla ali que não é, ou um ponto que ficou fora do projeto e eu acabei não excluindo na hora, não vi na hora e vou identificar aqui. Então, o que eu faço é o seguinte, pega essa, tá? Clica aqui em acesso, vem em realçar no modelo e ele vai abrir uma vista do projeto que apareça esse modelo. Olha só o que é esse documento aqui. Opa, deixa eu vir pra cá. Pronto. Aqui, ó. É esse elemento aqui, que ele tá sem informação, tá sem descrição aqui no meu quantitativo. Como que o meu cliente vai saber que ele precisa colocar esse quadro ali? Vou até abrir no 3D, porque é bem simples, tá? Vou voltar aqui, ó. Clica em cima do item, realçar no modelo, agora ele já tem uma vista aberta.
E eu vou fazer o seguinte, já venho direto aqui ó, nessa opção, ó, caixa de seleção. Ele vai abrir aqui no 3D e vai ficar muito mais fácil eu achar que elemento que é esse, ó. Esse aqui é uma caixa de passagem, uma caixa de entrada 40 por 40. E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso adicionar esses parâmetros aqui, ó, de descrição do material e, se eu quiser, de dimensões também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no próprio 3D, né, que tá meu elemento, vou encontrar esse parâmetro. Às vezes esse parâmetro tá aqui na instância, mas geralmente ele tá aqui, ó, nos parâmetros de tipo. Então, eu vou encontrar a informação de descrição do material e vou colocar aqui, ó, quadro de entrada telecomunicações. Pode ser qualquer elemento, tá? Às vezes acontece isso com elementos que a gente pega da internet e simplesmente insere no nosso projeto. E aí ele fica com aquele númerozinho ali sem a descrição do que é. E também vou colocar as dimensões, que ele é 400 milímetros por 400 milímetros. Vou dar um OK. Nessa família, vai alterar a edição dela. Quando eu voltar aqui, ó, eu ia dizer, já é para ter atualizado, e realmente atualizou, ó, agora ele preencheu o nome. Disso eu faço para vários elementos, tá? Porque acontece realmente na extração do quantitativo, por exemplo, esses dois iguais. Às vezes acontece 100 e poucos componentes, 200 e poucos componentes, um componente que apareceu aqui. E aí é só clicar em cima, realçar no modelo. Depois que realçou no modelo, você já vem para o 3D, já clica nessa opção aqui, ó, nessa opção de caixa de seleção, que ele vai puxar lá para o 3D e você vai conseguir visualizar melhor, ó. Vamos ver esse aqui, ó, novamente, ó. Clica em cima, realçar no modelo, vou dar um OK, e ele vai abrir aqui para mim. Eu vou clicar aqui em fechar e já vou clicar direto aqui, ó, não cliquei em nada mais. Olha o que é, são as tomadas de bancada que eu tenho na bancada de granito, então eu preciso fazer a mesma coisa, configurar esses elementos ali na família deles para cair lá no meu quantitativo, nos parâmetros do meu quantitativo lá, tá? Essa família é uma família que eu peguei da internet, ó, até nem tá com o padrão do Brasil, né? Que são aqueles 3 pinos, mas o importante é que a gente tem o ponto aqui embaixo, a caixinha aqui embaixo que vai chegar a elétrica, e aqui realmente o cliente vai escolher qual ele desejar lá na loja de materiais de construção, né? Se vai querer preto, vermelho, rosa, se vai querer que puxa para cima ou se vai querer um estático ali. Então aqui ele vai decidir qual modelo ele vai utilizar. E aí, isso vai direto lá para o quantitativo. Mas agora, vamos lá. Como que a gente entrega esse quantitativo para o cliente? E aí, como que é a minha entrega do quantitativo? Não é em prancha, não entrego essa planilha que a gente tem aqui, tanto de eletrodutos quanto de componentes, eu não faço a entrega dela na prancha, tá? Por mais que seja por ambiente, por pavimento, por apartamento, eu não entrego por pranchas, porque é uma das formas mais tradicionais de fazer, a gente sempre tenta fazer aquele diferencial, né? Tá um passo à frente, entregando diferente da concorrência, mas principalmente pelo uso. É muito difícil o meu cliente, seja ele construtora, seja ele cliente final, tirar quantitativo da prancha, porque é difícil de manusear, geralmente a prancha é grande, é numa A2 ou numa A1, então fica difícil do cliente pegar aquele quantitativo, usar aquele quantitativo. Então, o que eu faço para ser prático, para ser usual, até para ele ter o arquivo para conseguir editar e inserir mais informações. Que informações, Júlia? A informação do custo, do valor daquele produto, né? Então, a gente faz o quê? Exporta essa tabela para um Excel. Então essa tabela do Revit, a gente extrai ela direto aqui do Revit, vai direto para um Excel pelos seguintes passos. É só vir aqui em arquivo, exportar, desce aqui embaixo, relatório, e aí você vai gerar um relatório de tabela, tá? Aí ele vai pedir onde é que tu quer salvar. Aí você vai escolher onde salvar, vai dar um OK, eu sempre separo por guia, tá? E aí ele vai salvar um arquivo TXT. E aí, abrindo esse arquivo, eu venho aqui, eu dou Ctrl A, seleciono tudo, dou Ctrl C e vou lá para o meu Excel. Tiro esse arquivo e colo no Excel separado. E isso aqui eu deixo tudo salvo em uma pastinha.
que essa pastinha, ela se chama direto do Revit, tá? Eu salvo toda ela aqui, o arquivo TXT, tanto o Excel separado, nessa pastinha, porque depois eu vou fazer o quê? Eu vou colocar nesse outro arquivo, que é um arquivo em Excel. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Porque depois daquele Excel, eu vou passar ele para esse Excel aqui, que é o nosso documento padrão de entrega dos projetos, tanto hidro quanto elétricos, tá? Ó, se eu abrir aqui, ó, o quantitativo elétrico, ele sai em PDF, em Excel, que a gente entrega, e o quantitativo hidro, a mesma coisa, tanto em Excel quanto em PDF. Por quê? O cliente consegue pegar essa tabela na mão, numa folha A4, consegue riscar, consegue imprimir, consegue editar aqui pelo Excel. Então, a gente tem esse documento, né? Esse arquivo aqui, ó, completinho já na nossa formatação. E o mais importante é os campos que a gente tem aqui. A gente tem item, a gente tem descrição e a gente tem alguma informação a mais, por exemplo, as dimensões e a quantidade, que é exatamente o que a gente precisa ter na ordem aqui dentro do Revit para facilitar o nosso trabalho na hora de exportar. E aí passa tudo para essa planilha aqui no Excel, e aí dessa planilha que a gente vai gerar o PDF e vai fazer a entrega para o nosso cliente, tá? Então a gente vai dividindo aqui conforme pavimento, conforme apartamento, conforme a obra toda, conforme o cliente precisar. Até a gente pode ir abrindo várias abas aqui, né? Para cada tipo de quantitativo que ele precisar. E além disso, ele também pode remanejar. Ele também pode listar por ordem alfabética, partindo desse Excel. Ele, principalmente, pode preencher aqui, ó, essas últimas colunas que se referem ao valor unitário daquele material, daquele componente, e o valor total do material e da mão de obra, para já chegar num orçamento, num custo para ele, das instalações elétricas, e a gente sempre deixa numa pastinha separada. Já falei muito que organização é fundamental, então a gente tem a organização aqui da parte dos projetos, né? Mas aqui vem para obra, a pasta 5 é o quantitativo. Dentro dessa pasta de quantitativo tem os arquivos direto do Revit, e aí tem os arquivos em PDF, deixa eu colocar outra cor, PDF, Excel, PDF e Excel. Esses 4 aqui, ó, são arquivos entregáveis, tá? Que a gente entrega para o cliente. Nossa, a letra ficou boa. Mas são arquivos que a gente entrega para o cliente, tá? Ele vai receber o arquivo em PDF e o arquivo em Excel. Então é dessa forma que a gente extrai os quantitativos aqui do Revit, tudo de maneira muito fácil, muito direta e automatizada. O único trabalho que a gente tem realmente é tirar aqui do Revit, para não deixar aquele trabalho convencional, só lançar o quantitativo dentro da prancha e realmente entregar algo personalizado que o nosso cliente vai utilizar 100%, vai utilizar da melhor forma, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, se agregou aí para os teus projetos, para o quantitativo dos teus projetos elétricos, já curte aqui, ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou adorar te responder, e vejo você no próximo episódio.